Salmo 107, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A gente está no primeiro domingo do ano. Início do ano, o que a gente faz? A gente toma algumas resoluções de ano novo, né? A gente faz uma avaliação. Como é que foi 2020? O que deu certo? O que deu errado? O que a gente tem que melhorar? O que a gente tem que arrumar em casa? A gente dá uma ajeitada naquelas coisas ali e fala assim, esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer caminhada, esse ano eu vou comer direito, esse ano eu vou dormir melhor, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou crescer, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano... E você começa a tomar algumas resoluções baseadas no que você não conseguiu fazer e que gostaria de ter feito em 2020. Então, alguns costumam pegar uma agenda, quem ainda usa, né? Antigamente tinha muito esse hábito, você pegava a agenda, abria a primeira página da agenda e escrevia lá, 2021, eu me comprometo a... E colocava ali algumas coisinhas que você estava comprometido a fazer. E aí, quando chegava no final de 2021, você pegava aquela agenda, dava uma olhada para fazer avaliação para o próximo ano e dava aquela olhada e falava assim, isso aqui eu não consegui, isso aqui eu não consegui parar de comer doce, não consegui emagrecer, não consegui fazer exercício, não consegui ler mais a Bíblia, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui fazer aquilo e aquilo outro. Por que será que isso acontece? A gente está nessa época de começar a pensar no como a gente tem vivido até aqui, ou como a gente viveu o ano passado, e como a gente quer viver esse novo ano. É um ano novo, e a gente tem esse costume. Não que isso seja ruim, não que isso seja errado fazer. Mas qual é o problema então? Será que a gente não foi sincero bastante para fazer uma avaliação de como a gente deveria ser, e daquilo que a gente quer ser, e as promessas que a gente fez não eram verdadeiras? Não, eram sinceras. Mas por que todo final de ano a gente fica frustrado com essa listinha? Seja ela escrita ou seja ela mental, a gente fica frustrado com aquilo que a gente não alcançou. Por que será? Porque essa avaliação não pode ser feita anualmente, não é para ser feita só no início do ano, no final do ano, início do ano. Ela é para ser feita diária, não é para fazer uma resolução de ano novo, é para fazer uma resolução de dia novo. É para a gente avaliar todos os dias aquilo que a gente está fazendo, como a gente está caminhando, que direção a gente está tomando, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que a gente glorificou a Deus, o que a gente não glorificou a Deus com as nossas atitudes, com as nossas vidas. Diariamente a gente precisa investir algum tempo, a gente precisa de parar nossas atividades todos os dias, algumas vezes no dia, na verdade, não só uma vez no dia, algumas vezes no dia, dar uma paradinha e avaliar como eu estou caminhando, como está a minha vida. Por onde eu tenho caminhado, onde eu quero chegar, e a gente precisa de fazer essa avaliação algumas vezes durante o dia. O que a gente precisa de entender é o seguinte, meu amado, um ano não é feito, não é concluído no dia 31 de dezembro, e um ano não tem somente os primeiros dias de janeiro. Uma semana, ela é vivida dia após dia, um mês é vivido um dia após um dia, um ano é vivido um dia por vez. A vida inteira, toda a nossa vida é vivida um dia por vez. Esse aí é que está o problema. A gente não pode deixar para fazer uma avaliação quando a gente faz aniversário, quando a gente chega na crise da meia-idade. Como eu estou novo, não cheguei nessa crise ainda, mas dizem que quem chega aos 40 começa a pensar nessa vida. A gente não pode fazer isso de vez em quando, isso não pode ser esporádico. A gente precisa tomar uma decisão de parar algumas vezes durante o nosso dia e reajustar por onde nós estamos caminhando, o que nós estamos fazendo, se isso é ou não vontade de Deus para a nossa vida, se isso está ou não de acordo com o plano, com o sonho de Deus para a nossa vida. A gente não precisa de fazer nossas soluções, colocar diante do Senhor, colocar nossa agenda, o papel que a gente escreveu ou digitou no celular e dizer, Senhor, está aqui a minha decisão para esse ano, abençoa, e esquecer o resto do ano e chegar no final do ano e se frustrar com o que não conquistou. A gente tem que fazer muito pelo contrário disso. A gente tem que todos os dias parar algum tempo, contemplar Deus, contemplar a beleza, a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, o amor dele sobre as nossas vidas e avaliar aquilo que nós temos vivido, se é ou não para a glória de Deus, se tem sido ou não de acordo com a vontade de Deus. Eu quero sugerir para você um programa de crescimento de vida, é isso que eu estou querendo sugerir para você. Nessa série de mensagens a gente vai pensar sobre isso, um programa simples, um hábito que a gente precisa de criar simples, mas poderoso, que
transforma a nossa vida, que nos coloca na direção que Deus quer. Um hábito que vai fazer com que a gente mude, seja transformado significativamente, diariamente, por poder, pela presença de Deus na nossa vida. O que eu estou querendo dizer, meu amado, é que a gente precisa de entender o que Deus tem para nós hoje. É isso que a gente tem para viver, o agora. Eu não posso viver 2021 de uma vez só, eu posso viver agora. A vida, ela é feita da somatória dos dias que eu tenho vivido, das escolhas que eu tenho feito, das decisões que eu tenho tomado no meu dia, no meu agora. É isso que resulta quem eu sou, é isso que resulta aonde eu vou chegar, é isso que resulta como eu vou terminar a minha estada nesse mundo. E é isso que a gente precisa de aprender a fazer. A vida é bem mais que um amontoado de coisas a fazer. A gente tem sido tomado por um ativismo muito grande. A gente acorda e entra num ciclo vicioso, destrutivo. A gente acorda, trabalha, faz um monte de coisas, paga as nossas contas, cumpre nossas responsabilidades, chega no final da noite morto, de cansado, se derruba na cama e desmaia ali naquela cama e acorda no outro dia para fazer as mesmas coisas de novo. E o tempo vai passando e a gente esquece de viver. Simplesmente a gente vive como se fosse um robô, como se fosse feito simplesmente para realizar coisas, para fazer coisas, para cumprir agendas. E simplesmente se esquece que há uma vida a ser vivida, extraordinária, plena, que extrapola, que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, sonhar, desejar, pedir a Deus. Ele planejou essa vida para a gente, ele viabilizou isso através da vinda de Jesus Cristo, do sacrifício dele, da salvação que ele nos deu, da presença dele em nós, através do Espírito Santo, e às vezes a gente se esquece de que há uma vida abundante, plena, oferecida por Jesus Cristo, que nós já recebemos no dia que entregamos nosso coração a ele, para ser vivida. É isso que a gente precisa entender. Hoje há uma vida extraordinária para ser vivida, e a cada novo dia, não é a cada novo ano, a cada novo dia, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. Eu preciso compreender como Ele deseja que eu viva para Ele, como Ele deseja que eu cumpra, que eu realize a vontade dEle, para então eu aproveitar essa curta vida que nós temos, que sabemos que é curta. Acabamos de concluir uma série de mensagens que a gente viu que nós não temos tempo para perder, porque a nossa vida é muito curta. E nós precisamos de investir na vontade de Deus. Então, meu amado, nós somos mais do que simplesmente pessoas que fazem coisas. Nós somos seres humanos. Nós não somos fazedores de coisas. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, de acordo com uma vontade específica que Ele tem para cada um de nós. Ele fez você um ser único. Ele não fez você por atacado. Dotou você de habilidades, de dons. Dotou você com sonhos. Colocou em você um desejo de se encontrar, de ser o que você foi criado para ser, de viver para o propósito do Senhor, que é o louvor da glória dele. Você existe para isso, com habilidades específicas e precisa de viver isso. É para isso que a gente existe. Então, cada dia que eu simplesmente acordo e cumpro minhas obrigações e entro nesse ciclo destrutivo que suga toda a energia que eu tenho, toda a vitalidade que eu tenho, até o último dia da minha vida, se eu assim permitir que as coisas aconteçam, eu esqueço de viver, eu esqueço de sonhar a vontade, o desejo de Deus para a minha vida. Nós somos mais do que aquilo que fazemos. Não sei se você conhece alguém, eu conheço bastante gente que ao se aposentar entra numa depressão profunda. Conhece alguém assim? Conhece? Não, eu conheço alguns. Quando se aposenta, entra numa depressão profunda. E por quê? Porque agora a vida não tem mais significado. Porque agora não tem mais nada que vale a pena fazer. Eu não produzo mais alguma coisa que realmente seja importante ou seja valiosa. Simplesmente eu não tenho nada mais para fazer na vida. As pessoas confundem aquilo que elas fazem com aquilo que elas são. É uma questão de identidade. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou a minha profissão. Algumas pessoas, você chega para ele e fala assim, como é que é seu nome? É doutor Paulo. Já incorporou a profissão, passou a ser parte da identidade da pessoa. Como é que é seu nome? É coronel Pedro. Como é que é seu nome? Engenheiro João. Nós não somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que fomos criados
para ser, nós fomos criados a essa imagem e semelhança de Deus, com o propósito de glorificar a Deus. Então há muito nessa vida a ser descoberto, a ser aprendido, há muito nessa vida que Deus nos proporciona para vivê-la diariamente, para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente desfrutar dela. E recebemos a vida plena do Senhor Jesus Cristo. A libertação de toda essa escravidão, de toda essa escuridão, de uma vida sem sentido e sem propósito, para vivermos conforme essa vontade extraordinária, perfeita, agradável e boa do Senhor, que Ele tem para nós. Ele tem sonhos para nós. O Senhor é bom, é o que a gente está vendo nesse versículo. Essa misericórdia de Deus dura para sempre. E por causa disso nós devemos ser gratos ao Senhor. A proposta dessa nova série de mensagens é justamente a gente entender que nós devemos ser gratos ao Senhor por aquilo que nós temos. Há muito mais nessa vida do que simplesmente a gente acordar todos os dias cheio de pressa para fazer um monte de coisa, para cumprir uma agenda. Há uma vida a ser vivida que a gente precisa aprender. Cada novo dia, meu amado, é um presente de Deus, que Ele dá a você, para você escolher viver para Ele. Cada novo dia precisa ser descoberto, precisa ser encontrada essa vontade de Deus vivida. Então a gente não pode se acomodar a um estilo de vida automático, robotizado, destrutivo, que acaba com toda a alegria, com todo o prazer de viver. Nós vamos aprender que essa simples mudança de hábito, que a palavra de Deus vai propor a gente, essa simples mudança de hábito de compreender a vontade de Deus, de enxergar Deus no nosso dia, de enxergar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, podem levar a gente a uma vida muito feliz, prazerosa, produtiva, a algo a ser aprendido todos os dias. O que a gente vai aprender, meu amado, é que antes de qualquer coisa, a gente pode e deve viver o dia de hoje para o Senhor, reconhecendo, enxergando a presença dEle, essa misericórdia duradoura, eterna dEle sobre as nossas vidas, e aprendendo a ter um coração grato ao Senhor. O que eu quero dizer para você é que Deus não é pequeno. Você crê que Deus é imensurável, ou seja, não dá para medir Deus, você crê nisso? Que Ele é imenso, ilimitado, infinito, você crê nisso? Deus é assim. Não dá para a gente medir Deus, não dá para a gente definir Deus, não dá para a gente colocar Deus numa caixa e dizer quem Ele é completamente. Dá para a gente crer nessa infinidade, nessa imensidão que Deus é. Ele é assim. Se Ele é assim, os recursos que Ele tem também são ilimitados. E se Ele nos deu uma vida e colocou à nossa disposição os seus recursos, porque Ele nos chama de filhos, nos adotou como filhos, nos fez herdeiros dEle e nos deu livre acesso a Ele, se colocou à disposição para que a gente tenha acesso a Ele 24 horas por dia. E disse para a gente que nos deu uma vida plena. Pensa numa coisa plena, não falta nada. Isso é que é ser pleno. Isso é que é ter uma vida plena, uma vida que não falta nada. Nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Não falta nada para a gente. Então, por que a vida que nós temos em Cristo é para ser limitada? Há algo para a gente descobrir hoje, nessa relação com Deus. À medida que os anos vão passando, a tendência das pessoas é ir se acomodando a uma vida cada vez mais limitada. Já parou para pensar nisso? À medida que os anos vão passando, a gente vai se envelhecendo, a gente vai sendo fisicamente limitado. A gente não pode fazer certas coisas conforme vai adquirindo uma certa idade. Como eu disse para você, eu sou novo, ainda não estou com essas limitações. Não é? A fonte que eu uso para conseguir ler aqui é 24. Dá para ter uma dimensão do tamanho dessa letra aqui para eu conseguir ler o meu esboço? Porque eu já não enxergo aquela letrinha pequena. Não trago óculos para a igreja, mas tenho que colocar óculos lá em casa o tempo todo para ler qualquer coisa, porque eu já não enxergo direito. Limitações físicas. Limitações físicas. Eu gostava muito de jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei, peteca, eu gostava demais dessas atividades. Hoje eu não posso me atrever muito a isso. Eu jogar um futebol, chego aqui no final de semana com o joelho inchado, com o tornozelo doendo. Não dá mais. A gente vai se limitando.
Só que externamente, como diz a palavra de Deus, a gente vai sendo desgastado pela idade, pelo tempo. Mas internamente somos renovados, temos o mesmo vigor. Internamente nós vamos crescendo, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai conhecendo o Senhor, que a gente vai se relacionando com Ele, é para a gente ter mais vitalidade, mais amor por Ele, mais vida no Senhor. À medida que a gente vai aprendendo com os erros e os acertos, a gente vai aprendendo a se relacionar com o Senhor e descobrindo quão bela, quão maravilhosa, quão intensa, quão sem limites é essa vida no Senhor. Então não importa a casquinha que está por fora, não importa a idade que você tem, não importa o que você já viveu, ainda viveu pouco, ainda vai viver muito, tem uma eternidade para ser vivida, tem muito a ser descoberto do Senhor, e é isso que a palavra de Deus diz para a gente que nós temos em Cristo, que foi nos oferecido, uma vida abundante, uma vida plena, sem escassez de nada, sem limitação de nada, porque aquele que nos deu essa vida não tem escassez de recursos, não é pobre, ele tem todos os recursos, ele é imensurável, ele tem todo o poder e ele nos oferece a comunhão com ele, uma relação ilimitada com ele. E há muito a ser descoberto nessa vida. Eu não posso viver o dia simplesmente no automático, pensando hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que pagar contas, hoje eu tenho que cumprir tal meta no emprego, hoje eu tenho que pegar os filhos na escola, hoje eu tenho que arrumar a casa, hoje eu tenho que lavar o carro, hoje eu tenho que levar o carro para o conserto, para a oficina, hoje eu tenho que dar uma faxina geral, hoje eu tenho que ir ao médico, hoje eu tenho que ir ao dentista. Nós temos que acordar todos os dias movidos, motivados a hoje eu tenho que viver. Há uma vida extraordinária, plena, abundante, para ser descoberta. E o que eu vivi ontem, ainda que tenha sido maravilhoso, extraordinário, o que eu posso viver hoje ainda extrapola isso. Há sempre algo maior para ser descoberto no Senhor, há sempre algo maior para ser vivido, mais intenso para conhecer do Senhor. A vida em Cristo não é para, ao passar dos anos, ir definhando como o corpo, como esse tabernáculo vai sendo desgastado, mas pelo contrário, com o passar do tempo, com a nossa relação com Ele, com as experiências, com a fé, com a confiança que nós vamos crescendo no Senhor, essa vida é para ser mais intensa ainda no nosso relacionamento com Ele. Outra coisa importante que a gente precisa aprender, meu amado, é que cada dia, para a gente viver o melhor dele, sempre há a possibilidade da gente escorregar, não é verdade? Sempre há. Eu tenho que ter uma expectativa ao acordar que hoje vai ser um dia de grande transformação, de grande mudança, de grande descoberta de quem eu sou, de quem Deus é, na minha relação com Ele, na minha intimidade com Ele. Mas a gente vacila, a gente erra. E o que eu faço se cair? Pronto, estraguei tudo, acabou tudo, não tem mais jeito, fico prostrado, fujo de Deus, me escondo do Senhor, me envergonho, faço como Adão, me escondo do Senhor. Não, meu amado, se eu tropeçar, eu tenho que entender que Deus é esse misericordioso, que estende a sua mão em nossa direção para nos levantar. O que João vai dizer na sua carta? Filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo para vocês não pecarem, ou seja, para desfrutar da vida abundante que vocês têm no Senhor. Mas se cair, se pecar, lembre-se que você tem um advogado, Jesus Cristo justo, está à direita de Deus, intercedendo por você. É isso que eu tenho que me lembrar. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós paramos de ser escravos do pecado, mas continuamos ainda habitando um corpo corrompido com o pecado. Fomos libertos da escravidão para viver essa liberdade em Cristo e descobrir essa nova vida a cada dia no Senhor. Mas se tropeçarmos, se cairmos, eu preciso de entender que a misericórdia do Senhor dura para sempre. O que eu vou encontrar no Senhor é misericórdia, não é acusação. O que eu vou encontrar no Senhor não é punição. Se Ele quisesse nos acusar e nos punir, já estava tudo pronto, porque nós nos rebelamos contra Ele, nós pecamos contra o Senhor, estávamos condenados ao inferno. Mas Ele veio a esse mundo para nos oferecer reconciliação, a absolvição dos nossos pecados, comunhão perfeita com Ele. Então é isso que eu tenho que me lembrar. Se eu tropeçar, hoje eu quero viver para o Senhor, mas se eu tropeçar, eu não fico caído. Se eu cair, eu não fico envergonhado e sumo da presença de Deus, e sumo da igreja, e procuro um lugar para me esconder do Senhor, porque não existe esse lugar. Eu me achego a Ele, ao trono, como diz Hebreu, a carta aos Hebreus, ao trono da graça, que eu vou encontrar
misericórdia. É isso que eu preciso de entender, meu amado. Se cair, levante. Se cair, estenda a mão para o Senhor e peça socorro, como Pedro fez quando começou a afundar naquele mar da Galileia. Estenda a mão para o Senhor e peça, Senhor, misericórdia. Eu tropecei, eu caí. E Ele vai te levantar. Creia que algo extraordinário é para ser vivido hoje. Creia que a vida em Cristo realmente é plena, é a melhor vida que um ser humano pode viver nesse mundo. E creia que hoje eu tenho muito mais ainda a descobrir do Senhor e a me relacionar com Ele. Porque nós fomos criados para isso. Não fomos criados para nos arrastarmos pelo pecado. Não fomos criados para sermos aprisionados pelo pecado. Não fomos criados para nos atolarmos no lamaçal do pecado. Nós fomos criados para estarmos na presença do Senhor, para vivermos para Ele, para desfrutarmos de toda a plenitude dEle, naquilo que a gente pode hoje compreender do Senhor, naquilo que a nossa maturidade permite, naquilo que Deus quer se revelar, quer se mostrar a nós, através da sua palavra, através da sua relação conosco. É isso que eu preciso buscar todos os dias, não uma lista infinita de coisas simplesmente para fazer. Estamos começando o ano. E a gente quer apresentar uma lista para a gente mesmo, nas nossas metas a serem atingidas, para sermos melhores pais, melhores cidadãos, melhores maridos, esposas, melhores filhos, melhores crentes. Não tem problema nenhum nisso. Mas não cria essa lista. Não se frustre no final desse ano, não cumprindo quase nada dessa lista. Acorde todos os dias, disposto, com esse coração desejoso de encontrar aquilo que Deus quer que você viva, disposto a buscar o Senhor com toda a disposição do seu coração, porque o teu lugar é na presença do Senhor, o glorificando, independente daquilo que você tem que fazer no dia. Independente daquilo que você tem de responsabilidade a cumprir, não estou dizendo para você deixar as responsabilidades de lado. Eu estou dizendo para você, independente das muitas atribuições que você tem no dia, você não perder de vista que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você não perder de vista a presença de Deus contigo. Você não perder de vista que há uma vida para ser vivida. E não simplesmente coisas para serem feitas. Mas existe uma vida para ser vivida. Jesus veio atrás de nós por causa disso. Ele veio a esse mundo, morreu naquela maldita cruz e ressuscitou o terceiro dia para nos dar a vitória sobre a morte e nos dar essa vida nova para viver. Nós existimos para o louvor da glória de Deus e podemos viver para isso diariamente. É isso que nós devemos buscar. Deus nunca desiste da gente. Deus nunca abre mão de nos buscar, assim como Jesus veio para se fazer homem e sofrer naquela cruz. Todo santo dia, o Senhor quer nos mostrar que existe algo extraordinário para viver na presença dEle e para a glória dEle. E eu não posso desejar algo menos do que isso. Eu não posso entender que a vida é algo menor do que isso, nessa vida em Cristo. Eu não posso continuar iludido com as coisas desse mundo, porque um dia a gente conheceu Jesus. Porque um dia a gente nasceu de novo, um dia a gente entregou nosso coração a Ele e experimentou uma vida sem o peso da culpa, sem o pecado sobre nós, uma vida liberta dessa escravidão, desse ciclo vicioso, destrutivo, que nos empurra para longe do Senhor, para vivermos essa vida abundante no Senhor. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos nas promessas do Senhor. Nós cremos que a vida é algo mais do que simplesmente um amontoado de coisas para fazer, mais do que simplesmente um dia cheio de lutas e adversidades a serem enfrentadas. Nós cremos que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Nós cremos que o Senhor é bom e por isso nós somos desafiados por esse salmo a celebrar a vida. Nós somos desafiados por esse salmo a celebrar a gratidão ao Senhor. Olha o que esse salmo diz: deem graças ao Senhor. É um chamado a cada um de nós a dar graças ao Senhor. A vida não é um acúmulo de lamúrias, de reclamações, como eu disse.
no culto de quinta-feira passada, às vezes a gente passou 2021 só reclamando das dificuldades, das coisas que nos foram tiradas, das perdas, das faltas que nós sentimos, ao invés de aproveitar aquilo que nós podíamos viver, podíamos crescer, podíamos aprender, e ainda podemos, porque se ainda estamos vivos, é porque o Senhor está nos dando a oportunidade justamente de aprender a viver a vida. Esse salmo está nos chamando a celebrar a vida. Estuda ele em casa. A gente vai lê-lo quase que todo, ou praticamente todo. A gente vai destacar algumas coisas importantes sobre ele, para entender esse primeiro versículo, que está dizendo, deem graças ao Senhor. É para isso que você existe, para dar graça ao Senhor, para ser grato ao Senhor. É assim que você se sente pleno, feliz, glorificando ao Senhor, dando graças a Ele, reconhecendo no seu dia essa misericórdia de Deus, que não falha, que não falta a você, reconhecendo essa presença, essa graça, esse amor de Deus por você, que não diminui. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O desafio que vai nos ser proposto durante essa série de mensagens é justamente nós aprendermos o caminho da gratidão, Senhor. Nós aprendermos a todos os dias, olhar para o que for que nós estivermos fazendo ou enfrentando e percebermos que a misericórdia do Senhor é presente na nossa vida, que o Senhor é presente na nossa vida. Já parou para você pensar que a gente dá muito mais valor àquilo que a gente não tem do que àquilo que a gente tem? E é esse o motivo da nossa ingratidão a Deus? Já parou para pensar nisso? A gente valoriza o que falta, não o que tem. A gente tem essa tendência. E se a gente não parar para fazer uma avaliação diária sobre esse nosso comportamento de ingratidão diante do Senhor, a gente vai vivendo a vida desse jeito, cheio de ingratidão. Amargurado com Deus, aborrecido com Deus, porque Ele não tem satisfeito as nossas vontades, porque Deus não tem realizado e cumprido os nossos sonhos. Mas a palavra de Deus está nos chamando a uma postura diferente, a uma postura intencional de gratidão, a perceber, não é algo que a gente vai fazer porque a gente está sendo falso e não percebendo e não vendo que Deus é grato, não é? Senhor, eu quero te dar graça, mas não ter nada para agradecer no coração. Não são palavras mágicas que a gente diz, Senhor, eu quero te dar graça, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade, a tua misericórdia dura para sempre, então vou te dar graças sem perceber. É algo para a gente parar e perceber a gratidão que a gente deve devotar ao Senhor, porque Ele realmente é bom. Porque a sua misericórdia realmente dura para sempre. Só que a gente tem esse problema. A gente valoriza o que não tem. O que não tem é que vale mais, o que não tem é que a gente busca, o que não tem, o que está faltando, é que a gente acredita que é isso que vai realizar a nossa vida, que vai trazer alegria para a gente. É isso. Presta atenção nos comerciais, presta atenção nos influenciadores digitais. O que os influenciadores digitais fazem, né? Eu fico assustado cada vez que eu tento acompanhar ou ler alguma coisa sobre os influenciadores digitais. Eles têm milhões, né, de seguidores. Milhões de seguidores. As pessoas ficam seguindo os influenciadores digitais, por quê? Porque eles ficam postando coisas que você não tem. Mostrando para você uma vida que você não tem. Causando em você um desejo de ter aquilo que você não tem. E que às vezes nem eles têm, mas eles estão fingindo que têm. Para poder causar em você uma vontade de ter aquilo que você não tem. De viver aquilo que você não vive. Idealizando que aquilo sim vai realizar seu coração, aquilo sim vai trazer para você a felicidade que você tem tanto busca. Mas preste atenção numa coisa, você às vezes quer alguma coisa que você acredita que é maravilhoso, que é muito bom, que aquilo vai trazer para você uma bênção muito grande, que aquilo vai realizar a sua vida, que você vai ser muito feliz. Aí o que você faz? Você vai lá e compra aquilo, você junta dinheiro, você se mata de trabalhar, você adquire aquilo e você compra aquele celular de última geração. Que coisa maravilhosa. Aquilo te satisfaz por quanto tempo?
Por quanto tempo? O iPhone está no 12, é isso, Aston? O iPhone 12 vai te satisfazer por quanto tempo? Por uma semana, por 10 dias no máximo. Depois você se acostuma com aquilo. Por quê? Porque agora você tem. Ele é algo que você valoriza muito enquanto não tem. Você faz qualquer coisa para conquistar uma namorada, qualquer coisa. Você é o galanteador mais poderoso que existe na face da terra. Você faz todos os desejos dela para conquistar a namorada. Conquistou ela, agora não tem tanto valor mais assim. Quando a mulher quer casar com um homem, ela vai fazer todas as vontades, vai parecer uma princesa. Depois que ele casa, ela vira a Fiona. Porque já conquistei, já cheguei onde eu queria, a gente não valoriza o que tem. O que eu estou tentando dizer é que a gente dá valor ao que falta e não o que tem. E isso gera em nós ingratidão, porque o que tem é o que Deus nos deu e é necessário e é suficiente para que a gente seja muito feliz no Senhor. A gratidão parte daí, daquilo que eu tenho, daquilo que eu recebi das mãos do Senhor. A gratidão a Deus, o reconhecimento de que Deus é bom, parte daquilo que eu tenho e não daquilo que eu não tenho. Mas a gente valoriza só, ou a gente tem essa tendência, vai mudar a partir de agora, vai mudar a partir de hoje, vai passar a valorizar aquilo que a gente tem e não aquilo que a gente tem falta, ou melhor, que a gente não tem. A gente não precisa de perder também alguma coisa para valorizar. Quantas vezes você já viu alguém reclamar de alguma coisa que perdeu? Principalmente quando a gente perde alguém querido. Em 2020, muitas pessoas faleceram por causa da Covid-19. Muitas famílias perderam seus entes queridos. E aí você precisou de perder alguém para chegar à compreensão de que enquanto você tinha, você não valorizava. E aí você fica lamentando que perdeu, não tenho mais, que falta está fazendo meu pai, que falta está fazendo minha mãe, que falta está fazendo minha esposa, que falta faz meu filho, que falta faz meu amigo querido, que falta ele está fazendo, mas quando você tinha, você não valorizava o que tinha porque tinha. Agora que não tem, você valoriza porque não tem, mas continua não valorizando o que tem. Ficou meio confuso, mas vou explicar. Você não precisa de perder alguém para amar essa pessoa, já que você a tem. Nós perdemos muitas oportunidades de expressar nosso amor, nossa gratidão, para valorizar nossas amizades, nossos relacionamentos, para valorizar aquilo que nós temos, porque a gente está sempre achando que o que não tem é que é bom, que o que não tem é que é melhor, que o que não tem é que vai trazer satisfação ao nosso coração. E essa insatisfação é que gera gratidão. Então a gente vai ser desafiado a valorizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, essa vida extraordinária que Ele nos deu para viver e que a gente desperdiça buscando aquilo que Ele não nos deu. Desperdiçando, buscando aquilo que Ele não colocou na nossa mão, que Ele não achou, que Ele não entendeu, né? E Deus não acha. Deus, que Ele não entendeu que seja a hora de te dar ou de colocar na sua administração, mas aquilo que está a nosso alcance, nós precisamos de valorizar. A pessoa que está ao seu lado, a pessoa que vive com você, a sua igreja, o seu marido, sua esposa, seu filho, as pessoas que estão próximas de você que devem ser valorizadas e amadas, porque é isso que vai gerar em nós a gratidão. Não é o que não temos que deve ter nossa atenção, e sim o que temos que deve valorizar nossa atenção. Não precisamos de perder nada. Precisamos de aprender a ter um coração grato. Precisamos de aprender a valorizar isso que o Senhor tem nos dado. Precisamos aprender a parar, meus amados, por alguns instantes e a refletir. Durante o nosso dia, fazer algumas pausas e a refletir sobre o que temos, sobre o que Deus tem nos dado, sobre o que está ao nosso alcance, sobre aquilo que nós podemos usufruir e sermos gratos a Deus por isso. Um texto que eu gosto demais, cito ele de várias vezes, vou citar mais uma vez, é o de Lamentações, no capítulo 3, de 21 a 24, quando Jeremias está ali lamentando tudo o que perdeu.
nome do livro é Lamentações, é choro, ele está chorando, tudo que perdeu. Ele perdeu os amigos, ele perdeu os parentes, ele perdeu a cidade, ele perdeu a sua terra natal. Ele está ali vendo os escombros da cidade, Jerusalém destruída. Ele está ali chorando, 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 lamentando, 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 tudo o que perdeu. Mas de repente, Jeremias olha para si mesmo e diz para ele mesmo que é o tempo de choro, de luto, de pranto, acabou, cessou, que agora é um novo tempo, que ele precisa de abrir os olhos e perceber a misericórdia de Deus. E aí no verso 21 a 24 ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? Aí ele lembra a si mesmo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E ele conclui dizendo uma expressão extraordinária, que a gente precisava de citar para a gente o tempo todo. Ele está citando para ele está dizendo para ele, para a alma dele, que estava chorosa, lamentando o que tinha perdido. Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. É o Senhor a nossa porção, o nosso tesouro, o nosso bem maior. É o Senhor a nossa vida. O Senhor é a minha porção, Ele é a minha felicidade, Ele é isso que eu tenho. E eu preciso de aprender a enxergar, a reconhecer todos os dias essa misericórdia do Senhor, que é renovada a cada manhã e lançada sobre as nossas vidas. Eu posso viver independente das circunstâncias, das lutas que esse dia vai se apresentar para mim, das dificuldades que eu vou enfrentar naquele dia. Eu posso enfrentar o dia que for, percebendo essa presença, essa misericórdia, essa bondade de Deus na minha vida. Valorize, meu amado, o que o Senhor tem te dado, a salvação que Ele te deu, o propósito de vida que Ele te deu, as bênçãos, as pessoas que estão à sua volta, as bênçãos que Ele já te deu, aquilo que Ele tem dado, sustentado a tua vida, os livramentos que Ele tem te dado. Aprenda a enxergar no seu dia essa misericórdia, essa bondade de Deus. Esta é a grande questão a ser respondida nessa série de mensagens que a gente vai meditar sobre ela. O Senhor é bom. Mas às vezes a gente não enxerga isso. O Senhor é bom. A sua misericórdia não tem fim, ela dura para sempre. Mas às vezes a gente não enxerga isso. E a gente passa um dia sem enxergar isso. E a gente passa o outro dia sem enxergar isso. E a gente é tomado por esse ativismo e esquece de viver essa vida extraordinária que o Senhor nos dá a partir de uma gratidão a Ele. É um coração grato que enche a gente de felicidade. É um coração e uma mente cheia de gratidão por Deus, que vê essa graça de Deus diariamente, que vê esse cuidado de Deus por nós diariamente, é que vai encher a nossa vida de prazer, de realização. É que vai nos aproximar mais do Senhor, é que vai nos fazer descobrir a beleza, a majestade, o poder, a glória de Deus, que é manifestada todos os dias a nós, nos pequenos detalhes, nas grandes experiências, em todos os momentos, em cada luta, em cada dia de festa, em cada dia de luto, em cada tempestade, em cada bonança, nós podemos reconhecer. E é isso que essa série de mensagens tem para apresentar para a gente. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos. Não perca o próximo capítulo, domingo que vem a gente continua. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos e pensar um pouquinho sobre isso. Hoje o que eu quero que você saia daqui desafiado a deixar toda a ingratidão, toda a insatisfação, a parar de buscar aquilo que você não tem e a passar a usufruir do que você tem no Senhor. O que Ele já te deu é suficiente para você ser plenamente feliz nele. O que Ele já te abençoou é suficiente para você ser tremendamente feliz, realizado nele. Basta a gente perceber a presença do Senhor conosco, a graça, a misericórdia do Senhor todos os dias. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós devemos render graças, nós devemos agradecer. Eu quero que você comece agora a
Aí, você e Deus, você e o Senhor. Agradeça a vida que Ele tem te dado, as lutas que você tem enfrentado, os recursos que Ele tem provido para a sua casa, os livramentos que Ele tem dado a você, a salvação que Ele te deu em Jesus Cristo, o Espírito dEle que foi dado a você para habitar em você, os desafios diários, as oportunidades que Ele tem te dado de servir a Ele, de viver para Ele, de viver para a glória dEle, de conhecê-lo. Agradeça ao Senhor. E comece a fazer, a partir de agora, isso uma prática. Não use os teus lábios, não enche o teu coração e a tua mente de ingratidão a Deus, de insatisfação, de reclamações, de murmurações, por aquilo que você não tem, por aquilo que você sente falta, mas passe a agradecer a Deus aquilo que você tem, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos os dias você é abençoado por Deus com as misericórdias dele, renovadas e lançadas, derramadas, sem nenhuma limitação sobre a sua vida, porque o Senhor é bom, verdadeiramente bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Não tem um dia que ela falta à sua vida, não tem um dia que o Senhor não seja presente, não tem um dia que o Senhor não te dá livramento, não tem um dia que o Senhor cuida de você, não tem um dia, todos os dias. O Senhor é bom, todos os dias, a misericórdia dele dura para sempre. Então o que cabe a nós, aqueles que o conhecem, que têm experimentado dessa bondade e da misericórdia de Deus, só cabe a nós uma coisa, o louvor da sua glória. Só cabe a nós uma coisa, a gratidão, a dar graças ao Senhor. Dá graças ao Senhor, meu irmão. Dá graças ao Senhor. Renda graças a Ele. Pare o seu dia algumas vezes e dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.